Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Império Software. Estamos aqui nesse vídeo fazendo a abertura da playlist Acompanhando a Evolução do Fisco. Eu sou Everton Patrício e eu quero desde já te dar os parabéns por você estar aqui assistindo esse vídeo. Se você está por aqui, isso significa dizer que você quer evoluir, que você quer crescer, que você quer fundamentar as suas estratégias e as suas decisões com base em conhecimento inovador, conhecimento tecnológico, conhecimento empreendedor e conhecimento de contabilidade fiscal principalmente. Bom, então vamos lá. Eu quero te explicar o que você vai aprender aqui nesse vídeo especificamente. Então olha só, eu vou te explicar e o que você vai entender a respeito desse vídeo, basicamente é o que você vai obter em toda essa playlist. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que nesse vídeo e nessa playlist a gente vai tomar a seguinte perspectiva: nós vamos fazer um comparativo evolucionário entre o fisco e as empresas. Nós vamos sempre que possível tentar colocar lado a lado para que a gente possa entender qual é a evolução do fisco hoje, o que é que ele está utilizando de ferramenta e qual é o nível evolucionário das empresas em comparação com o fisco, o que as empresas estão utilizando de ferramenta, o que elas não estão, o que elas poderiam estar utilizando. Em seguida a gente vai fazer os requisitos iniciais para não ficar em tão grande desvantagem em relação ao fisco. O que é mesmo que a gente precisa ter? O que é mesmo que a gente, como empresa, como empreendedor, como empreendedora, precisa fazer para que a gente não fique em tão grande desvantagem em relação ao fisco? E posteriormente eu quero verificar com você ações que o fisco toma, eu quero pontuar com você ações que o fisco toma para fiscalizar você e que você também deveria utilizar para elevar o nível de faturamento. Olha só que coisa interessante. Nós vamos analisar as ações que o fisco toma e que ele geralmente faz isso para elevar o nível de arrecadação dele, e isso, é claro, ele tem que fiscalizar você para que ele possa fazer isso em um grande número das vezes. E eu quero que você entenda o seguinte: o princípio que a gente vai seguir é basicamente esse. Se o fisco está no seu melhor desempenho como fisco, por que você não pode ficar no seu melhor desempenho como empresa? Veja, eu estava assistindo um evento ontem, uma palestra ontem, onde o palestrante disse o seguinte: olha, se você fosse fazer uma corrida, onde nessa corrida quem participasse seriam você e o fisco, você como empresa, então pode ter certeza que você já começaria essa corrida perdendo, você já começaria essa corrida em grande desvantagem em termos de recursos tecnológicos. Então veja, nós estamos nesse momento diante de um dos maiores desafios que a humanidade já passou, ou ainda vai passar, ou está passando, em termos de mudança social por conta da pandemia de Covid-19. Nós estamos em um dos maiores desafios da história recente da humanidade. E esse desafio, ele necessita que as empresas tenham inovação, aliás, que as empresas procurem inovar, não tenham inovação, mas que elas procurem inovar. Ele necessita que as pessoas à frente das empresas tenham muita energia, tenham muita criatividade, tenham muita resiliência para transformar as suas empresas e continuarem atuando nesse cenário que muda cada vez mais. Então veja, o fisco, como eu já tenho dito aqui em várias situações, em vários vídeos, em várias ocasiões aqui no nosso canal e nas nossas redes sociais, o fisco já passou pelo processo de transformação digital. Na pior das hipóteses, ele está passando pelo processo de transformação digital, porém já está muito evoluído nesse processo. E a grande maioria das empresas, principalmente as pequenas empresas do Brasil,
ainda nem sequer começou a pensar nesse processo. Ainda nem sequer começou a pensar em como se transformar digitalmente. Bom, e é para ajudar você, pequeno, médio empresário, pequena, média empresária, que eu estou aqui compartilhando esse conhecimento com você e me coloco à disposição para a gente bater um papo, seja por aqui, seja nas nossas redes sociais, seja no nosso grupo no Telegram. Nós temos um grupo no Telegram muito legal, muito interessante, chamado Como Pagar Menos Impostos, onde nesse grupo eu geralmente coloco sacadas diárias a respeito exatamente de como você pode fazer para pagar menos impostos. Vez por outra nós damos uma pequena alterada no tema para que a coisa não fique monótona e para que a gente possa também incrementar as nossas discussões. Afinal de contas, se a gente só falar sobre contabilidade, a gente vai ter um desempenho, mas se a gente misturar contabilidade com tecnologia, com empreendedorismo, com inovação, a gente consegue resultados bem legais, não concorda? Bom, então vamos lá. Voltando aqui para o nosso mapa mental. Então, a primeira coisa que é importante que nós entendamos é que nós precisamos, no passo 1, cortar gastos desnecessários. E como é que a gente pode fazer para cortar esses gastos desnecessários? A primeira coisa que a gente precisa fazer é aprender contabilidade fiscal básica. Veja, nós como empreendedores e empreendedoras, e empreendedoras precisamos aprender contabilidade fiscal básica. Isso porque, veja, Paulo Almada, uma grande referência nacional e principalmente estadual aqui na nossa região, no nosso Nordeste também, principalmente no Ceará, ele participou da nossa primeira semana do Menor Imposto, onde nós tivemos a apresentação de várias autoridades referências na área de contabilidade, e ele disse o seguinte: cerca de 95% das empresas brasileiras pagam imposto a mais. Pagam imposto desnecessariamente, a mais desnecessariamente. Eu estava tentando lembrar aqui a palavra, mas a palavra é assim, indevidamente. Cerca de 95% das empresas brasileiras pagam impostos indevidamente. E isso foi uma pesquisa do IBGE. Olha só que interessante, olha só que impactante. Então veja, se 95% das empresas brasileiras pagam impostos a mais sem necessidade, isso significa dizer que essa é a regra. Então, se essa é a regra, a maior das possibilidades ou probabilidades é que você que está assistindo esse vídeo nesse momento, muito provavelmente esteja dentro dessa regra. Você muito provavelmente esteja pagando impostos a mais sem necessidade. E como é que você pode fazer para pagar menos impostos, para deixar de pagar esses impostos que são pagos desnecessariamente hoje? Você precisa aprender contabilidade fiscal básica. Mas, Everton, por que contabilidade fiscal básica? Veja, nós já divulgamos, nós já publicamos vários vídeos, inclusive eu convido você a assistir os outros vídeos aqui do nosso canal, os outros vídeos que estão também nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, aqui no nosso canal do YouTube. Eu convido você a assistir os outros vídeos onde eu falo o seguinte: a questão é que a contabilidade fiscal básica, ela vem evoluindo com o passar do tempo, ela vem se misturando com a tecnologia da informação e ela vem ficando cada vez mais complexa. Não bastasse a complexidade natural da nossa legislação tributária, onde quase que diariamente são criadas novas leis, novas regras,
O que acontece é que quando você junta essa complexidade natural da área tributária com a complexidade trazida pela tecnologia da informação, melhor dizer, da junção da contabilidade com a tecnologia da informação, nós temos um ambiente desafiador não somente para as empresas, mas também para os profissionais que trabalham nesse setor. Ora, na semana do menor imposto, na primeira semana do menor imposto, em 5 dias aproximadamente, eu publiquei no nosso canal no Telegram, Como Pagar Menos Impostos, que em uma ferramenta de auditoria dentro dessa semana foram publicadas, foram criadas e registradas, aliás, foram publicadas e dentro dessa ferramenta foram registradas pouco mais de 350 mil novas regras tributárias. Então veja, se dentro de uma semana foram criadas e publicadas cerca de 350 mil novas regras tributárias, quantas regras tributárias não são criadas durante o ano inteiro? Então veja, é importante, é necessário, é mandatório que profissionais dessa área estejam quase que em uma atualização frenética. Eles precisam estar lendo, se atualizando frequentemente. E é importante, e é claro, aliás, que toda essa complexidade acaba atingindo mesmo, eu ia dizer indiretamente, mas acaba atingindo diretamente mesmo os empreendedores, as empreendedoras. Porque, veja, existe uma grande quantidade de códigos. Hoje, para você emitir uma nota fiscal, por exemplo, existe o código CFOP, existe o código CST, dependendo da situação, existe o código CS-OSN, existe o código NCM, existe o código CEST, existe o código CRT e existem diversos outros códigos, onde esses códigos, muitas vezes, eles determinam como será a tributação do produto ou da operação. Então, se cada um desses códigos individualmente, ele é um indicador de tributação, quando você cruza o CFOP com o CST ou com o CS-OSN, quando você cruza esses dois com o NCM, quando você... Então, eu repeti aqui, mas existe também um CST, esse CST aqui, ele é de ICMS. E esse CST aqui, ele é de PIS e de COFINS. Então, quando você cruza esses dois dados aqui com o NCM, quando você pega o resultado disso e cruza com o CST de PIS e COFINS, quando você pega o resultado disso aqui e cruza com o CRT, veja que ao cruzar essas informações, eu como fisco, eu estou assumindo a posição ponto de vista agora de fisco, eu estou tendo cada vez mais certeza de que aquele produto ele tem tributação X ou tributação Y, certo? Então vamos lá. O que acontece? Deixa eu minimizar aqui o zoom. Então é importante que você, como empreendedor, como empreendedora, é importante demais que nós, como empreendedores, como empreendedoras, tenhamos conhecimento em contabilidade fiscal básica. Porque se você não tiver, você vai cometer erros todos os dias. E não somente todos os dias, mas se a gente levar em consideração que quando eu cadastro uma nota fiscal, por exemplo, eu posso cadastrar produtos, se quando eu lanço uma nota fiscal, eu posso cadastrar produtos, e esse cadastro de produtos, ele vai ser puxado pelo sistema e vai ser refletido em cada venda que eu fizer. Então, nós podemos entender e dizer que quando você erra, você não erra todos os dias, mas você pode errar várias e várias vezes durante o dia. Se o seu cadastro de produtos estiver incorreto, por exemplo, e se você fizer 100 vendas ao dia, você vai errar 100 vezes ao dia. Se você fizer
1000 vendas durante o dia, você vai errar 1000 vezes durante o dia. Porque a cada venda que você fizer, você vai cometer um erro. Porque cada venda, ela puxa os dados dos produtos que, por sua vez, podem estar incorretos. Então, se você, empreendedor, empreendedora, não entender de contabilidade fiscal básica, vai ficar muito complicado porque você vai lançar muitos erros no seu software. Você vai lançar muitos erros nas suas informações. E vai ficar muito complexo de o seu contador conseguir identificar muitos desses erros e filtrar esses erros antes de passar as informações para o fisco. Alguns erros, dependendo da quantidade, dependendo do profissional, dependendo das suas informações, muitos ou poucos erros serão enviados para o fisco. E nós podemos fazer uma proporção onde quanto maior a quantidade de erros que o fisco recebe da sua empresa, maior a probabilidade de você ser, ou maior a possibilidade de você ser fiscalizado e pagar multas. É importante lembrar que mesmo que você não seja fiscalizado para pagar multas, você pode estar pagando impostos a mais desnecessariamente, como mostra aquela porcentagem da qual nós começamos a falar de 95% das empresas brasileiras pagarem mais impostos que o necessário. Beleza? Bom, então nós vamos seguir para o passo 2, integrando tecnologia. Nós então vamos agora começar a entender o seguinte: capturando dados dos clientes. Então, eu quero começar a refletir com você, inicialmente, como é que o fisco faz para capturar os seus dados. Imagina aí, como é que o fisco faz para capturar os seus dados? Enquanto você imagina, eu vou beber um pouco de água aqui, só um momentinho. Beleza, muito obrigado. Vamos lá. Como é que o fisco faz para capturar os seus dados? Eu vou clicar aqui para expandir. Veja só, o fisco consegue capturar os seus dados através de uma nota fiscal eletrônica. O fisco consegue capturar os seus dados através de um cupom fiscal eletrônico. Veja que eu até gravei um outro vídeo chamado, eu não sei se exatamente, na verdade, provavelmente não seja esse o nome, mas nesse vídeo eu faço o comparativo entre a NFCE, os cupons fiscais eletrônicos e o PAF e o PAF-SF. PAF-SF, caso você não saiba, é o Programa Aplicativo Fiscal Emissor de Cupom Fiscal, que é o software que emite, que trabalha com aquela velha impressora fiscal que não tem conexão com a internet. De uma forma contrária ao PAF-SF, o cupom fiscal eletrônico e a NFCE, a cada vez que você emite um cupom fiscal, esse cupom ele chega até o fisco, quase que em tempo real. Isso quase que em tempo real para o cupom fiscal eletrônico e em tempo real, literalmente, para a nota fiscal de consumidor eletrônica. Então, veja, você está, eu ia dizer voluntariamente, mas não é voluntariamente, é obrigatoriamente, a todo momento mandando informações para o fisco. Mesmo que você não emita nota fiscal eletrônica, mesmo que você não emita cupom fiscal eletrônico, mesmo que você não emita nota fiscal de consumidor eletrônica, você está enviando informações para o fisco, porque o fisco sabe que você não está vendendo. E como eu comentei no vídeo que eu fiz esse comparativo aqui, tinham pessoas que na época do PAF-SF passavam a semana inteira aí sem emitir cupom fiscal e deixava para emitir cupom só no final de semana. Se você quiser continuar fazendo a mesma coisa depois da ascensão do cupom fiscal eletrônico e da nota fiscal de consumidor eletrônica, você também estará emitindo informações para o fisco,
você está dizendo para o fisco, olha, eu estou trabalhando errado. Eu estou trabalhando errado porque o certo, o correto é cada venda que eu fizer, eu entregar o documento fiscal para o meu cliente. Eu não estou fazendo isso, eu estou deixando para entregar, eu estou emitindo os cupons todos de uma vez, só no final da semana. E isso pode significar que muito provavelmente você também esteja pagando impostos incorretamente. Então veja que ao fazer isso, você estará chamando a atenção do fisco para que você possa receber fiscalizações. E o problema de você receber fiscalizações é que, assim como a maioria das empresas paga impostos a mais sem necessidade, a maioria das empresas também erra, também comete erros. O simples fato de você pagar impostos a mais, isso já é uma prova de um erro que você está cometendo e que você não sabe que está cometendo. E o problema é exatamente esse. Se você está cometendo o erro e não sabe que está cometendo, você tanto pode estar cometendo esse erro de forma a pagar mais impostos, como você pode estar cometendo esse erro de forma a pagar menos impostos, o que acaba resultando, ou o que é o significado, o que é sinônimo da chamada sonegação fiscal. Então, se o fisco percebe que você está cometendo erros, ele vai querer fiscalizar você. E, inevitavelmente, se você estiver errando, você vai ter que pagar multas, você vai ter que pagar impostos, né? Bom, e nós temos também a EFD. Essas não são as únicas informações, as únicas fontes de informações que o fisco tem em relação a você. Mas esses são alguns dos exemplos. A EFD, por exemplo, que é a escrituração fiscal digital, ela serve para que o fisco possa comparar as informações desses insumos principais que chegam até ele com as informações que chegam até ele a partir da sua contabilidade. E eu até expliquei em outro vídeo também que você tem que ter muito cuidado com as divergências de informações. Porque pode acontecer o seguinte: as informações de um produto X, através da sua empresa, ela pode estar chegando de forma X, mas através do escritório de contabilidade, ela pode estar chegando de forma Y. E muitas vezes pode ser que do escritório de contabilidade ela chegou. Eu vou excluir essa segunda parte porque senão vai ficar confuso. Então pode ser o seguinte: sua empresa emitiu uma nota fiscal eletrônica, aí ela foi lá e você mandou para o fisco. Você, ao emitir essa nota, ela chegou lá no fisco dessa forma. Depois você enviou essa nota fiscal eletrônica para o seu escritório de contabilidade, que enviou do mesmo jeito para o fisco, né? Aliás, enviou do mesmo... Aliás, vamos lá. Se eu estou dizendo que ela chegou de forma Y aqui, isso significa dizer que o escritório alterou de alguma forma. Alterou de alguma forma, sem refletir essa alteração na empresa. E eu já comentei isso em outro vídeo, e isso pode acontecer porque, por exemplo, o escritório de contabilidade, ele pode dizer: não, eu vou alterar aqui mesmo, porque se eu entrar em contato com a empresa, isso pode gerar um grande problema, vai ter muita demora. Então, por algum motivo qualquer, o escritório de contabilidade altera essa informação sem solicitar da empresa e manda para o fisco. Então ela chega lá no fisco de forma Y.
Então veja, sua empresa manda de forma X, o escritório de contabilidade altera e manda para o fisco de forma Y, e às vezes ainda acontece de o próprio escritório de contabilidade, depois que mandou para o fisco, ele identifica, eu vou colocar aqui novamente, aliás, já que é do escritório de contabilidade, eu vou ramificar daqui. Então pode ser que o próprio escritório de contabilidade, vou afastar aqui um pouco mais, ainda encontrou outro problema que o fez alterar a informação no próprio software sem sincronizar. O termo geralmente utilizado é retificar, sem sincronizar com o fisco. Eu vou retirar esse retificar daqui e vou jogar lá para frente. Então, o termo comumente utilizado na área é retificar. Então, veja que dessa forma, nós temos ainda uma outra informação no escritório de contabilidade e ele fica de forma Z. Então, veja que uma mesma informação na sua empresa está de uma forma, no fisco está de outra forma e no escritório de contabilidade está de outra forma. A mesma informação em 3 lugares diferentes, de 3 formas diferentes. Então, veja que é muito fácil de você ser multado quando isso acontece. Mas vamos lá. O que acontece? Essas são formas de o fisco capturar informações da sua empresa. Essas não são, novamente, as únicas formas, mas são algumas das principais, das mais comuns formas existentes. Vamos agora ver como a sua empresa captura informações dos seus clientes. Então vamos lá. Como você obtém os dados dos seus clientes? Então veja, se o fisco ele obtém informações suas, vamos imaginar que você seja um cliente do fisco. O fisco ele obtém informação todas as vezes que você emite nota fiscal eletrônica. O fisco obtém informações suas todas as vezes que você emite cupom fiscal eletrônico. Vamos levar em consideração somente esses 2 pontos, somente esses 2 tópicos. Então, isso significa dizer que da sua empresa o fisco tem informações todos os dias, muitas vezes, várias vezes ao dia. Então, vamos fazer esse comparativo e eu vou te perguntar, dos seus clientes, você obtém informações todos os dias, várias vezes ao dia, né? Olha só que interessante. Tem gente que diz assim, mas eu só vendo à vista. Então, eu não preciso capturar informações dos meus clientes todos os dias, porque eu só vendo à vista. Aí você diz, não, mas mesmo a venda sendo à vista, você tem que emitir um documento fiscal eletrônico. Vou colocar assim, DFE, para generalizar, um documento fiscal eletrônico. Mas aí tem gente que diz assim, não, mas no cupom eu coloco sem cliente. Ou então coloco cliente geral. Então veja que existem pessoas, sinceramente, na verdade, em muitos casos, eu vejo que pequenos empresários, pequenas empresárias, eles até tentam forçar essa situação de eles não terem informações dos clientes. E o que eu quero nesse momento aqui, nesse vídeo, junto com você, é evidenciar que isso é necessário. Esse negócio de você colocar, eu vou colocar cliente geral, eu vou vender à vista, não preciso ficar pegando muitos dados dos meus clientes.
ou os dados que eu pego dele é simplesmente para emitir o documento fiscal e acabou. Isso não pode existir na nossa era. Isso não pode existir na era digital. Eu ia dizer eu tenho certeza, mas eu não tenho certeza. Eu acredito, é provável que você já tenha ouvido a seguinte frase. Os dados, vamos lá. Os dados são o novo petróleo. Então veja, os dados são o novo petróleo. O que acontece? É importante você entender que na era da informação, o que vale no mundo é informação. Na era da informação digital, o que vale no mundo é informação no formato digital, porque é a partir dessas informações que eu consigo tirar insights. Em outros vídeos a gente vai conversar um pouco mais sobre inteligência artificial, sobre business intelligence, sobre data science, porque esses são recursos que o fisco já utiliza para fiscalizar você. E como você já sabe, o objetivo dessa playlist é ajudar você a acompanhar a evolução do fisco para que você não fique tão para trás, para que você não fique em tão grande desvantagem em relação ao fisco. Bom, mas se os dados são o novo petróleo, então eu não posso criar situações, ações que me obriguem a não ter informações dos meus clientes. Na verdade, eu tenho que criar situações que me obriguem a coletar informações dos meus clientes, para que essas informações, entendendo que elas são o novo petróleo, eu possa utilizá-las a fim de que eu consiga obter insights para aumentar as minhas vendas, para aumentar o meu faturamento. Então vamos lá, o próximo tópico que eu quero discutir com você é: quando um cliente passa na sua empresa e você não tem o produto que ele busca, como você faz para entrar em contato posteriormente? Veja, essa frase aqui, essa pergunta aqui, eu criei porque um certo dia eu estava em um dos meus clientes, que é uma loja de imóveis. Isso foi antes da pandemia, bem antes da pandemia. E o vendedor estava lá na frente esperando os clientes entrarem. E eu vi que um dos clientes entrou e simplesmente perguntou assim: tem produto tal? E o vendedor simplesmente disse: "Oh, rapaz, não tem." Aí o cliente disse: "Ah, então, pois muito obrigado." E saiu. E eu fiquei observando boquiaberto, porque veja como isso funciona de forma totalmente artesanal. O vendedor, ele poderia, na verdade, ele deveria ter tentado conseguir de alguma forma o contato daquele cliente para que ele pudesse, ao manter contato com o cliente, ele pudesse ir evoluindo o cliente de um momento ou de uma situação onde ele não está interessado no produto, ou talvez até esteja, mas talvez não esteja tanto, até o momento em que o cliente fique completamente com um desejo muito grande de comprar aquele determinado produto. Aí você diz: "Ah, Everton, mas como é que um vendedor de uma loja, onde entra uma pessoa e pergunta se tem um produto, como é que esse vendedor vai pegar o telefone da pessoa? Como é que esse vendedor vai, ei, me dê teu telefone?" Veja que é muito esquisito, é impraticável. Bom, de fato, nessa situação é muito esquisito. De fato, nessa situação, talvez até seja impraticável. Mas isso não é justificativa para a gente não capturar os dados, para a gente não conseguir as informações. Imaginação existe para isso. A gente não pode simplesmente se deparar com um problema e dizer: pronto, eu cheguei até esse problema, acabou e daqui eu não saio. A gente tem que criar
novas soluções, a gente tem que bolar novas estratégias para que a gente possa, ao enfrentar um problema, imaginar várias soluções para que a gente possa resolver esse problema. Uma possibilidade, por exemplo, seria de o vendedor dizer assim: ei, mas você sabia que nós estamos promovendo um sorteio onde nós vamos sortear produto X, Y, Z e basta que você coloque o seu nome e o seu telefone, só isso. É uma forma de contato. E basta que você coloque o seu nome e o seu WhatsApp, ou basta que você simplesmente coloque o seu WhatsApp. Eu estou apenas jogando ideias para fora. Então veja, nós temos que utilizar a nossa imaginação para que nós possamos capturar as informações das pessoas, para que a partir dessa informação a gente possa gerenciar a pessoa durante o ciclo de vida. E sobre esse ciclo de vida eu vou falar daqui a pouquinho. Vamos pular então para o próximo tópico. Quando você percebe que o seu cliente não está totalmente interessado no seu produto, o que você faz? Vamos lá, eu vou aqui, expandir aqui. E a pergunta que eu tenho para fazer para você nesse momento é: você já ouviu falar em Chet Holmes? Chet Holmes, ele é um autor de um livro muito interessante chamado The Ultimate Sales Machine, a máquina de vendas. E Chet Holmes, no seu livro, ele exibiu uma pirâmide aqui que ele chamou de pirâmide dos momentos de compra. E ele disse o seguinte, vou só afastar aqui um pouquinho a minha câmera, beleza. Ele disse o seguinte: 3% das pessoas é o total de pessoas que estão comprando agora. Desses 3%, 7% está disposto a ouvir. Não é desses 3%, ainda dentro da pirâmide, 7% está disposto a ouvir. Dentro da pirâmide, 30% não está pensando nisso agora. Outros 30% acredita não estar interessado. E os últimos 30% afirma não estar interessado. Tem um e-book da Endeavor que eu li, eu não estou nem lembrado do título dele nesse momento, mas ele apresenta essa pirâmide de Chet Holmes, e no final, logo abaixo dessa pirâmide, ele diz o seguinte: isso significa dizer que se você estivesse diante de um estádio de futebol e que você fosse fazer uma venda, que você fosse oferecer os seus produtos para esse estádio de futebol, somente 3% das pessoas compraria o seu produto no momento em que você fizesse a oferta. Isso porque apenas 3% está comprando agora. Veja que nós temos aqui um total de 97% que não compraria. Você estaria deixando de fora um total de 97%. 97%. Então veja que isso é uma altíssima porcentagem. E se você conhece Flávio Augusto, se você conhece a história dele, ele também fala, eu não me recordo de ele ter falado diretamente sobre essa pirâmide de vendas, de momentos de compra, aliás, mas eu me recordo que ele disse o seguinte: a maioria das escolas de inglês, ela está focando apenas nesses 3%, porque ela espera que as pessoas venham até ela. Eu procuro não focar nesses 3%, eu procuro focar nos outros 97%. Tanto que ele não esperava que as pessoas fossem até ele. Ele visitava as pessoas, ele telefonava para as pessoas marcando visita, agendando uma visita. E quando ele visitava as pessoas que ele conseguia fechar uma venda, ele pedia para que as pessoas, para que cada pessoa
referenciasse, eu acredito que o número é 3, então ele pedia para que as pessoas referenciassem pelo menos 3 outras pessoas que talvez tivessem interesse no produto dele. Então veja que ele ia a campo de fato para trabalhar nesses 97%. E como resultado, invariavelmente ele acabou se tornando bilionário. Eu estava aqui pensando no invariavelmente, mas de fato, quando você investe onde ninguém mais ou onde poucos estão investindo, você tem uma probabilidade muito maior de sucesso. É claro que o seu sucesso não vai depender somente de onde você mira o seu alvo, mas vai depender também de resiliência, vai depender de ideias, vai depender de inovação, de networking, de motivação, né? Mas isso aqui vamos dizer que seja o caminho correto. Se você não tomar o caminho correto, tudo que você fizer dali em diante já vai estar errado, digamos assim, já vai estar contribuindo para que você não tenha resultados. Mas se você escolher o caminho correto e você não tiver resiliência, você não tiver combustível, não tiver motivação, aí você também não chega lá, beleza? Bom, vamos lá, vamos voltar. E eu quero pular com você agora dos momentos de compra para um funil de vendas. Você já ouviu falar no tal do funil de vendas? Veja, eu não vou te explicar agora nesse momento. Antes de te explicar mais ou menos o que é um funil de vendas, eu quero só fazer uma breve reflexão com você agora. Veja que nós já falamos sobre o fisco, capturar os seus dados frequentemente. Uma coisa que nós não falamos, aliás, falamos sim, lembrei agora. Nós já falamos sobre o fisco não somente capturar os seus dados, mas ele ter um certo nível de detalhamento dos dados que ele captura de você, onde ele cruza cada uma das informações que ele captura de você, ou pelo menos muitas delas, para poder identificar quem é você, o que você está fazendo, se o que você está fazendo está certo ou está errado. E nós falamos que o fisco obtém essas informações de você várias vezes durante o dia e de diversas formas diferentes, de diversas fontes diferentes. E nós pulamos então aqui para você, para a necessidade de você também capturar essas informações. Então eu quero que você, a partir de agora, dê uma pequena pausa, vamos fazer uma pequena parada e refletir. Como é que você captura essas informações desse cliente? Como você obtém os seus dados? Nós já vimos que é importante você capturar. Nós vimos que é importante, comparando com o fisco, que é não somente importante você capturar os dados, mas você capturar dados detalhados, dados diferentes, para que você possa cruzar essas informações e você possa entender um pouco mais detalhadamente quem é o seu cliente e qual o momento ideal de você fazer uma oferta. Nós acabamos de discutir, inclusive, sobre a questão dos momentos de compra e você acabou de descobrir que você não pode ficar preso somente nessa questão de ficar oferecendo e oferecendo os produtos sempre para as mesmas pessoas, que são somente os 3% do funil de vendas de Chatham Homes, que são as pessoas que estão dispostas a comprar agora. Né? Então, veja, você já aprendeu muita coisa até agora. Agora eu quero pular para o funil de vendas. Mas vamos fazer uma coisa, vamos combinar uma coisa. Eu acredito que a gente já se prolongou um pouco mais nesse vídeo. Eu quero fazer uma segunda parte desse vídeo para que eu possa comentar mais calmamente com você. E eu vou começar a segunda parte a partir do funil de vendas, combinado? Bom, então espero que você tenha gostado até agora desse vídeo. Eu peço que você curta o nosso vídeo, que você
possa se inscrever no nosso canal no YouTube, que você possa nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. E principalmente que você possa compartilhar esse vídeo com seus amigos e com suas amigas empreendedores e empreendedoras. Lembre-se, nós estamos vivenciando atualmente um dos maiores desafios da humanidade. E a única forma de a gente ter um pouco mais de segurança, de ter pelo menos certeza de que a gente vai combater um bom combate, é se nós unirmos as nossas forças e embasarmos as nossas decisões e as nossas estratégias em conhecimento. Então, eu estou compartilhando o meu conhecimento com você, espero aprender também com você e tenho certeza de que vou aprender também com você. Afinal de contas, quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes. Já dizia um professor meu do ensino médio, ou eu acho que era um professor desse professor, mas de qualquer forma estou também aprendendo com você aqui também. E espero que nós possamos juntar as nossas forças, compartilhar os nossos conhecimentos para que a gente possa, ou para que nós possamos juntos vencer esse desafio, combinado? Então é isso aí. Curta, se inscreva, compartilhe e até logo. Tchau, tchau.